Agora deu certo. Ai, amém. Oi, gente. Tava tentando entrar e não tava conseguindo. Deixa eu colocar aqui meu filtro. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje, nossa última live, nós vamos falar um pouquinho sobre desfrutar, né? Foi aí, desde quinta-feira eu tenho feito algumas lives com você. Eu tenho falado muito, a primeira live foi sobre desbloquear, né? Destralhar tudo que está dentro da gente, fazer uma limpeza na gente, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que a gente carrega, tudo aquilo que a gente sabe que é ruim. Então, a primeira live foi sobre isso, tem salvo aqui no Instagram. A segunda live foi sobre ressignificar nossas dores, ressignificar os nossos traumas, ressignificar tudo aquilo que nos fez mal, que estava dentro da gente, a gente liberar perdão, sabe? Limpar a nossa mente, o ressignificar, o ressignificar não é apagar aquilo que aconteceu, mas hoje, como adultas, como pessoas que nós somos, né? Não somos mais crianças, que isso aconteceu quando você era criança, é entender que as pessoas dão pra gente aquilo que elas têm, mesmo sendo às vezes nossa mãe, nossos amigos, as pessoas. Então, a segunda live foi sobre ressignificar. A terceira live, que foi ontem, foi recomeçar. Nós devemos recomeçar, nós não devemos parar, né, nas fases da nossa vida. As fases, elas precisam ser vividas, respeitadas, mas nós precisamos, mesmo vivendo as nossas fases, as nossas dores, nós nos permitir viver essas dores, falar essas dores, mas não parar. Então, recomeçar a nossa vida, independente o que aconteceu, da onde parou, se você está muito tempo parada, se você está, Nádia, olha, eu estou muitos anos com a minha vida parada, porque eu travei em alguma fase da minha vida, eu deixei que a dor me trouxesse amargura, eu deixei que a dor me trouxesse, me bloqueasse, me amarrasse, mas hoje eu falo pra você que você precisa recomeçar. E hoje, né, ontem na verdade foi sobre o recomeço, também todas essas lives que eu falei estão salvas, e hoje, para terminar, nós estamos falando de desfrutar a nossa vida, os nossos dias aqui na Terra. O que é o desfrute, Nádia? Eu gosto muito de pesquisar, sabe? Quando eu vou falar alguma coisa, eu quero falar com muita clareza para que você atenda, para que você entenda. Coisa de professora. Desfrute, no dicionário, ele quer dizer ato de aproveitar oportunidades ou vantagens. Fruição, usufruto, ou seja, ato de aproveitar, o desfrute, é você aproveitar a vida que você tem. É você aprender que você tem uma vida, e essa vida ela é única, essa vida ela é passageira, e que Deus ele não criou você para ficar de passagem aqui na Terra. Ele criou você com um propósito, que é diferente do meu propósito. Então, quando surge no meio, principalmente das mulheres, aquela coisa tipo de inveja, ou então, eu queria ser fulano de tal, eu queria estar fazendo o mesmo que fulano de tal. Gente, não precisa. Eu posso ser uma pessoa que trabalha como mulheres, como de repente você também. Mas Deus colocou algo dentro de mim, um propósito específico, que para você, por mais que você também trabalhe com mulheres, é só um exemplo, para você tem outro projeto específico. Então é muito importante você entender isso. Então o desfrutar é eu viver a minha vida, eu viver com aquilo, eu viver o meu dia de hoje, com aquilo que eu tenho hoje, né? Agradecendo pelo que eu tenho hoje, não. E esse agradecer não é, eu não posso querer o melhor. Não, eu posso querer o melhor sempre. Mas tem pessoas que falam assim, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu comprar a bolsa dos meus sonhos, eu vou ser feliz.
Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu comprar a casa dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Ou seja, no momento que ela tá vivendo, ela não é feliz, porque ela fica sempre esperando algo para ela ser feliz. Ou seja, ela não desfruta o dia dela, ela não curte aquilo que ela tem. Ela fica esperando algo para ser feliz. Ah, não, quando eu tiver alguém do meu lado, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Quando eu abrir minha própria empresa, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver mais magra, eu vou me arrumar mais. Quando eu tiver com dinheiro, eu vou fazer isso. Então, a todo momento, ela vive o futuro, ela não vive o presente. Ela não desfruta. Ela não sabe, peraí, o que eu tenho hoje que eu posso mudar? O que eu tenho hoje que eu posso aproveitar? Eu posso sim querer o melhor, eu posso sim tentar fazer de tudo para me chegar aonde eu quero e eu tenho que ter esse objetivo de vida, mas eu não posso esquecer, como eu expliquei na live de ontem, que nós temos que viver o presente, porque o futuro, a gente não sabe se a gente vai chegar no futuro. Então existe algo no presente. Existe um tempo para você chegar naquilo. Então eu tenho que viver dentro daquilo que eu tenho. O que eu posso fazer hoje com o que eu tenho? Eu tenho uma amiga minha que eu sempre pego no pé dela, eu falo pra ela, né? Eu brinco com ela, eu queria ter uma Nádia no meu pé. Porque eu nunca tive ninguém pra me orientar, pra falar, vai Nádia, levanta, olha, você tá errada nisso, sabe? Eu nunca tive uma mentora, uma amiga mentora. Eu nunca tive. Eu sempre fui, mas eu nunca tive. E eu falo pra ela, eu pego no teu pé, cara. Às vezes eu quero deixar ela de mão, que eu me irrito com ela, mas Deus toca no meu coração, fala pra ela aquilo. E eu falo, eu tô falando isso pra você, porque eu quero ver você explodindo, eu quero ver você lá em cima. Eu falo pra ela, eu quero ver você lá em cima. Deixa eu baixar um pouquinho. E é tão bom você ter alguém que te orienta e que não tem inveja de você, pelo contrário. Eu torço, eu ajudo nela, eu quero que ela esteja no propósito dela, eu quero ajudar a contribuir no propósito dela, eu quero ela crescendo, eu quero que ela ande, e eu falo, vai na fé, né? Eu sempre tô estimulando ela, eu sempre tô orientando ela, eu pego no pé dela, mas eu falo, olha as qualidades boas que você tem, olha isso que você tem, cara, não espera, porque assim, ela é muito insegura, então ela tem muito medo de se jogar em algumas coisas. Ela tem muito medo e eu falo pra ela, a gente tem coisas na vida que é importante a teoria, mas tem coisas que eu preciso me jogar, eu preciso ir pra campo, pra prática, porque eu vou aprender. Se eu não for pra prática, eu não aprendo. Se eu ficar só na teoria, eu não aprendo, eu preciso ir pra prática, com medo mesmo eu tenho que ir. Então, desfrutar, que é a última live de hoje, que fala sobre desfrutar a vida, é você aproveitar a vida, é você se preparar, né? Não, porque assim, às vezes a pessoa fala, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro, mas ela quer uma vida fácil. Ela quer uma vida tranquila, ela quer uma vida sem problemas. Eu falei hoje pra minha amiga, ela falou assim, eu tô com tanto problema, eu tô com tanta coisa pra fazer. Eu falei, não vai acabar. Aí ela ficou olhando pra mim, eu falei, sabe por quê? Porque a vida é assim. Outro dia eu gravei um vídeo para o meu outro canal, para alguns alunos, e eu falei assim, você que está estudando e está com vontade de parar ou parou o seu curso, achando que você quando você resolver o problema e tiver com a vida mais tranquila, você volta, eu quero te dizer uma coisa, você não vai ter essa vida tranquila. Porque a vida, gente, a gente sempre tá resolvendo problemas, né? Sempre tá acontecendo alguma coisa na nossa vida pra gente resolver. A gente não vai ter uma vida paz. Eu, particularmente, Nádia, eu tenho até medo, eu fico preocupada quando tá tudo quieto. Eu fico muito preocupada quando tá tudo quieto do meu lado. Tá tudo certo, não tá nada acontecendo, não tem nenhuma treta acontecendo. Eu fico muito preocupada, porque o normal é estar no furdum, você tá na luta. Quando você resolve um problema, aparece outro. Quando você não tá nem, você já tá com um problema, aparece outro problema, né? Entope um cano, e aí você, aquele dinheiro que você nem tinha, que era para uma outra coisa, você tem que ir lá chamar um encanador para desentupir, e as coisas vão acontecendo. E eu falo, quando você não vai ter problemas? Então o que eu tenho aprendido?
a tanta superação que eu tenho tido na minha vida, que eu preciso, em primeiro lugar, cuidar da minha vida emocional, espiritual. Eu tenho que me pôr em primeiro lugar antes do meu filho do coração, porque eu moro com meu enteado. Eu tenho que estar em primeiro lugar, você tem que estar em primeiro lugar. Por quê, Nádia? Não, Nádia, mas meus filhos são minha vida, eu morro pelos meus filhos. Porque pensa bem, se você estiver mal, se você cair, se você estiver doente, se você não tiver condições emocionais, espirituais, psicológicas, físicas para cuidar dele, aí não vai adiantar que teu filho vai ser sua vida, o gato vai ser sua vida, seu marido vai ser sua vida, se você cair. Então você tem que estar bem, nem que seja por eles, por amor a eles. Você tem que falar, por amor aos meus filhos, eu vou me pôr em primeiro lugar. Por amor aos meus filhos, eu vou começar a dividir as tarefas, eu vou tirar pesos, eu vou começar a cuidar da minha vida emocional, eu vou cuidar da minha vida espiritual, eu vou cuidar de mim, porque se eu estiver bem emocionalmente, se eu estiver bem espiritualmente, eu consigo ajudar os meus filhos. Então não é egoísmo, é inteligência. E desfrutar, não espere algo para você ser feliz. Gente, você sabe qual que é a maior... O que o ser humano, todo ser humano almeja, e às vezes a pessoa não tem isso claramente, mas isso é inconscientemente. O ser humano quer ser o quê? Aceito, ele quer se sentir amado e respeitado, é mais ou menos isso. Todo ser humano quer se sentir aceito, quer se sentir amada e respeitada. Não é o carro. É desculpa. As coisas físicas que a gente fala que, se eu tiver isso eu vou ser feliz, é desculpa. Porque o que acontece? A pessoa fala, eu quero um carro para me ser feliz. Ela compra o carro, ela fica feliz uma semana. Ela já perde o interesse. Aí ou ela inventa outra coisa, ou ela fala, agora eu vou fazer uma plástica. Se eu vou ser feliz se eu colocar seio. Eu vou ser feliz só se eu fizer uma abdominoplastia. Eu vou ser feliz se eu te pintar o cabelo de loiro. E são coisas que são coisas vazias, que não enchem o nosso interno. Só que tem um jeito de você se sentir amada, respeitada, valorizada. Quando você se conecta com Deus de verdade. Conexão, relacionamento. Não é só ir na igreja, não é só um ato de, como eu posso dizer, mecânico, frio, uma reza fria, decorada, que é o que muitos têm. E eu falo pra você, gente, eu falo pra Deus, eu não quero ser uma pessoa de rezas, eu não quero ser uma pessoa sabe, automática. Eu quero ser uma pessoa que vive e que sente e que tem relacionamento. Eu quero relacionamento. E quando eu tenho relacionamento? Quando eu dobro os meus joelhos, quando eu falo com Deus, quando eu falo o que eu sinto, quando eu choro, quando eu falo que eu tô fraca, que eu preciso de uma direção. Deus me orienta sobre isso, Deus me ajuda. Quando eu agradeço a Deus, Deus, como eu sou grata pela minha saúde, como eu sou grata pelo que o Senhor tem me dado, como eu sou grata pela sabedoria, pelas vezes que o Senhor me guardou, por ter me guardado, né, de tantas doenças. Quantas pessoas morreram com Covid? Então, não é só pedir para Deus ou reclamar. É relacionamento. Deus, eu quero o Senhor perto de mim. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te obedecer. E quando eu falo ouvir tua voz, não é que vai aparecer um anjo e vai falar no meu ouvido. Deus, ele fala no nosso coração, no espírito. Ele te traz paz. Mesmo quando a sua vida está em guerras, mesmo quando tudo está bagunçado, mesmo quando tudo ainda não está no lugar, quando tudo não está encaixado, ele tem esse poder que o homem não tem, que um namorado, que um marido, que um filho, que um carro, que uma casa, que o dinheiro na conta não tem. Porque tem gente que tem tudo isso. E tá tudo bem ter, não é errado a gente ter, não é errado a gente querer ter isso. Mas o principal a pessoa não tem, que é paz. Ela não tem paz na alma, ela não tem alegria, ela não desfruta. Ela tem uma casa enorme, ela tem tudo de bom e de melhor, mas ela não tem prazer num café da manhã, ela não tem prazer em desfrutar de uma piscina, ela não tem prazer de dormir bem no quarto dela.
Então, gente, o desfrutar é muito importante. A gente desfrutar dia após dia. E o desfrutar, Nádia, então, mas a minha vida tá toda bagunçada. A minha vida não tá nada bem. Então, peraí um pouquinho, o que eu tenho que fazer pra ir ela organizando? Que atitudes que eu tenho que tomar pra minha vida começar a andar? Porque às vezes falta atitude sua. Você tá esperando Deus mudar a sua vida. Só que tem coisas que você precisa fazer. Você às vezes vive um casamento abusivo. Você precisa se posicionar. Então tem coisas na vida que a gente precisa se posicionar, porque as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Então é momento de você começar a olhar para você que não viu as lives anteriores. É uma sequência de lives. E essa sequência de lives é o que eu uso no meu método. Eu tenho um método onde eu mentoro mulheres, que é o destralhar, é o ressignificar, é o recomeçar e é o desfrutar. Eu ajudo as mulheres a fazer esse caminho. É um caminho que vai te ajudar a ter conexão com você, ter conexão com Deus, e as coisas vão fluir. Você vai começar a olhar as coisas de outra forma, você vai viver de outra forma, você vai dar valor para coisas que você não dava, você vai se posicionar com coisas que você não tinha coragem de se posicionar porque você tinha dó ou você tinha medo. Você vai se conectar mais com você a ponto de você falar assim: eu sou feliz. Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha casa, eu vou fazer pra mim, eu me coloco hoje como primeira. Eu vou tirar da gaveta aqueles sonhos que eu tinha, porque eu era travada, eu era bloqueada, eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu queria agradar todo mundo, eu só pensava nos outros, mas agora eu vou por toda a força naquilo que queima no meu coração há muito tempo, naquilo que eu tenho vontade há muito tempo de fazer e nunca tive coragem de fazer, nunca me posicionei pra fazer. Porque eu não tinha tempo pra mim, eu só tinha tempo pra agradar outras pessoas, só tinha tempo pra fazer pra filhos. E hoje eu entendo que eu preciso desfrutar. Hoje eu entendo que eu preciso recomeçar. Hoje eu entendo que eu preciso me desbloquear, limpar, fazer uma faxina geral dentro de mim, para que eu me conecte comigo mesmo, para que eu consiga me conectar comigo mesmo, para que eu consiga entender, né, que a minha vida não é uma vida sem valor, que eu tô aqui na Terra, que eu não tô de passagem, eu tô aqui, eu vim com um propósito. Todos nós viemos com propósito. E tem muitas pessoas que morrem sem saber disso. Sem saber. E eu fico imaginando quando essas pessoas estiverem de frente a Deus. Deus fala pra ela: o que foi? Você fez o que eu te pedi? Aquilo que eu coloquei no seu coração? Não, Deus, eu não fiz porque eu tinha medo. Não, Deus, eu não fiz porque eu carreguei peso dos outros. Não, Deus, eu não fiz porque eu fiquei chorando por coisas vazias. Não, Deus, eu não te... Mas eu mandei fulano de tal falar com você naquela live. Você lembra aquela live que você participou? Aquilo que eu falei era pra você. Ai, Deus, mas eu tive medo. Ai, Deus, ninguém me apoiou. Mas eu te apoio. Eu coloquei isso dentro de você. Ah, mas não, eu queria o apoio de todo mundo. Eu queria que todo mundo validasse. Eu queria que todo mundo me apoie. Gente, muitas das vezes a gente não vai ter apoio. Às vezes a pessoa às vezes até apoia. Se você perguntar para todo mundo que venceu ou que tá vivendo o seu propósito, aquilo que te traz prazer, sabe, que tá fazendo, que tá em um trabalho que te traz prazer, porque não é só o dinheiro. O dinheiro é consequência, mas às vezes você tá numa vida que não é sua, você tá em uma relação às vezes de namoro abusiva, ou até mesmo um relacionamento que não tem aliança, um relacionamento que não tem conexão, um relacionamento que não tem comprometimento, um ficar, né? Um ficar sério, como diz aí as pessoas. E não te traz alegria isso, e você continua nesse lugar. Então, eu acho que você precisa repensar os seus valores, entender, vale a pena eu estar perdendo meu tempo em um relacionamento que eu tô sozinha? Onde eu forço a pessoa
a ficar comigo, a me respeitar. Então, repensa a sua vida. Como você está gastando a sua vida? Eu acho que essa pandemia, gente, que teve esse vulco-vulco que aconteceu no mundo, foi também, primeiramente, para mostrar, né? Para muitas pessoas, que você vê que quando os dias maus vêm, ele vem para todo mundo. Ele vem para rico, para pobre. A pandemia pegou todo mundo. Quem tinha dinheiro, quem não tinha. Morreu quem tinha dinheiro, morreu quem não tinha. A pandemia veio para todo mundo. E também, aonde está o seu coração? O que você está fazendo da tua vida? Você está vivendo com propósito? Você está desfrutando? Você está agradecendo tudo que deu, o que eu tenho colocado para você? Não. Às vezes você só reclama. Ou então você acha que você só vai ser feliz quando aquilo que você pediu, aquilo que você queria acontecer. Aí vai lá e acontece, então eu vi que não era isso, não, é alguma outra coisa. Não, a tua felicidade é quando você se conecta com você mesmo e quando você tem conexão com o Criador, porque quando você tem conexão com Deus, você se sente filha amada, você se sente filha querida, você se sente, às vezes você nunca sentiu o amor do seu pai, mas quando você se conecta com Deus, você sente filha amada, você tem relacionamento com Ele, você busca Ele, você fala com Ele, você não quer um relacionamento frio, mecânico. Você não quer ser aquela pessoa só que vai na igreja e que lê a Bíblia na igreja e quando chega em casa faz aquela reza fria. Não, você fala, Deus, eu quero ter relacionamento. Eu quero entrar nas águas profundas, eu quero te encontrar, eu quero orar. E eu não quero só orar para te pedir nada, eu quero orar para estar perto do Senhor. Eu quero orar para que o Senhor fique perto de mim, para que o Senhor guie minha vida, para que eu venha ser ponte ou bênção na vida de outras pessoas, para que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração de propósito venha mudar a vida de pessoas. Porque às vezes você tem coisas aí no seu coração, coisas que você pode fazer que vai ajudar tantas pessoas. De repente, você superou um problema e tem tanta gente precisando da tua ajuda, do teu auxílio, da tua orientação e tá vivendo a mesma coisa que você tá vivendo. Só que às vezes você tem medo de se expor, você tem medo de fazer, você fica presa a coisas que é pra você soltar. Solta, se liberta, liberta do perdão. Viva a sua vida como se fosse a última. Faça da sua vida como se fosse que você falasse assim, eu só tenho esse ano para me viver. O que eu faria se eu tivesse esse ano? Eu ia ficar numa cama chorando ou eu ia me permitir com sabedoria a não me preocupar mais com o que os outros dizem, a não me preocupar mais se eu vou ter ajuda ou não, se vão concordar com o propósito, com aquilo que eu decidi fazer. Então é isso que eu quero falar para vocês. Aprenda a desfrutar. O desfrute é o aproveitamento. Como eu falei no início da live, que desfrutar aqui no dicionário significa ato de aproveitar. Desfrutar a sua vida significa ato de aproveitar. Aproveitar o que, Nádia? Os meus dias. Cada dia é único. A Bíblia fala o seguinte, olha, em Apocalipse 21, versículo 5, eis que faço nova todas as coisas. Deus, ele pode fazer novo todas as coisas. Então o teu recomeço que eu falei ontem para você fazer, ele pode fazer a tua história diferente. Ninguém recomeça do zero, você recomeça com sabedoria, com direção. Você recomeça diferente, mais madura. Você pega o que você vivenciou da sua vida, as dores da sua vida, e você entende, você não fica maga, você se torna uma mulher que você fala, Deus, eu não quero me tornar maga com o que aconteceu, com a minha vida da infância, com o que aconteceu, não. Gente, tem um pastor que eu amo, pastor Cláudio Duarte, acho que vocês devem conhecer ele. Se você vê o que ele vivenciou na vida dele, o testemunho dele, que ele viveu em muitos orfanatos, era para ele ser um cara, hoje, se ele fosse olhar pelo que ele vivenciou, era para ser um cara muito triste, um cara desconectado, um homem amargurado, porque ele teve várias famílias, outras, quando ele ficava numa família, a família devolvia ele. Mas olha o homem que ele se tornou. Ele ajuda pessoas, ele é um cara extremamente
você vê, né, que é de dentro para fora. Ele é um cara que ele vive alegria, porque ele encontrou o pai. O pai que ele nunca teve, a família que ele nunca teve, quando ele se conectou com Deus, ele se sentiu filho amado. Ele pôde se sentir amado e cuidado por um pai muito superior do que um pai físico. E ele foi tocado por Deus. E ele entendeu qual que era o propósito dele. E ele decidiu viver uma vida diferente. Ele não apagou a história dele. Só que ele ressignificou a história dele. Ele liberou perdão. Porque ele já estava sendo amado. Então é isso que eu quero dizer para você. Não importa a sua história, não importa o que aconteceu com você. De repente você teve uma infância, uma vida só de desgraça, só de coisas ruins, só de pessoas que entraram na sua vida e acabaram, te xingaram, você teve desprezo, você teve abandono, abusos, mil e uma coisa. Mas quando você encontra o Pai verdadeiro, ele não quer apagar a sua história, porque ele vai te usar. Ao contrário, às vezes, de você se sentir uma pessoa, não, eu tenho vergonha da minha história, eu tenho vergonha do meu passado. Eu tenho vergonha do meu passado. Mas Deus não tem vergonha de você, porque Ele não quer que você apague a sua história. Ele quer que você conte a sua história para as pessoas. E que você fale, Deus, Ele me amou tanto, eu me sinto eu me sinto uma filha amada tão grande, que eu vivi assim, assado, eu tive uma vida assim, assado, mas eu permiti, eu quis, eu tomei uma decisão de não ficar vivendo naquela dor, naquela amargura, naquele sofrimento. Eu saí, eu fui, muitas das vezes eu fui vítima da vida, mas eu não quis ficar no lugar de vítima. Eu não me tornei uma pessoa vitimista. O que é uma pessoa vitimista? Que ela sempre se coloca como coitadinha. Lá atrás ela foi coitadinha. De repente o que fizeram com você quando você era criança, você só era uma criança. Só que hoje você é uma mulher e hoje você tem todo o poder. Você tem todo o direito. Deixa eu carregar aqui o computador. Você tem todo o direito de você hoje de falar, não, eu não sou vítima. Hoje não, eu já fui, mas hoje não. Hoje eu sou uma mulher forte, uma mulher que venceu apesar de, uma mulher que deu a volta por cima. Uma mulher que atravessou rios, mares, oceanos, que passou necessidade, que foi às vezes abandonada. Mas hoje eu sou diferente, porque eu decidi. É uma decisão, gente. A nossa vida é uma decisão. Eu poderia estar animada, talvez eu nem poderia estar aqui hoje falando com vocês. Eu poderia estar numa cama hoje, eu poderia estar com uma depressão por tudo que eu passei em 2020. Eu ainda estou em um processo, eu me considero que eu estou em um processo ainda. Mas quando eu falo para vocês, viva o processo, é você saber em que lugar que você tá, mas saber que eu já saí de algumas etapas e que eu não tenho medo de chorar quando eu quero chorar, que eu não tenho medo de falar com Deus quando eu tô triste. Mas uma coisa eu já coloquei dentro da minha alma, eu não paro. Eu respeito os meus processos. Eu não me comparo porque eu não preciso me comparar com mulher nenhuma. A comparação não tem nada a ver com modelagem. O que é modelagem? Eu tenho mulheres que eu admiro, que eu falo, nossa, que legal essa mulher, essa pastora, essa cantora, mas eu admiro. Mas eu tenho que querer ser uma Nádia melhor. Eu posso aprender com outras pessoas, mas eu sei que o que Deus colocou dentro de mim é único. É único, assim como Ele colocou dentro de você. Então eu fiz uma escolha de vencer, fiz uma escolha de crescer, fiz uma escolha de me conectar com Deus, de não ficar naquele lugar de dor, de chorar quando tiver que chorar, de procurar ajuda de uma mentoria, de alguém, né, que eu possa conversar, que eu possa tirar minhas dúvidas, que possa me ajudar a atravessar essa etapa, porque às vezes, dependendo da etapa, a pessoa não consegue sozinha.
Então é por isso que é importante você pegar alguém que já vivenciou aquilo que você está passando, que ela vai te ajudar a atravessar. Ela vai pegar na tua mão e vamos junto, vamos sair dessa... essa etapa é isso, mas vamos para uma outra, bora? Porque às vezes sozinha você não consegue. Então, se permita desfrutar, se permita recomeçar, se permita se conectar de novo com a mulher ou com o homem que você é. De repente você se perdeu no meio de uma dor, você se perdeu no meio de uma tristeza, você parou, igual o Tera, pai de Abraão, ele se perdeu no meio da dor, ele se perdeu no meio da amargura do filho dele, e ele tinha um plano, ele tinha um propósito, e durante a vida, durante as etapas, que uma das etapas que era para ele só passar em uma das cidades, que era só para ele passar, para descansar, para dar água aos animais, para poder ir direto àquilo que ele tinha planejado, ele decidiu parar. E quando a gente decide, quando a gente não quer, gente, por mais que Deus tenha poder de fazer o que ele quer, ele respeita a sua decisão. Então, se permita Deus te usar, se permita Deus te tirar desse lugar. Não queira ficar no lugar como coitadinha. Eu gosto das pessoas me falando que eu sou coitada. Não. Eu sou mais que vencedora. Eu posso estar fraca hoje, mas o Espírito de Deus me fortalece. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Então eu falo isso para ele, Deus, eu me sinto tão fraca. Mas no Senhor eu me fortaleço. Porque o Senhor é minha água, é a água que sacia a minha sede. Então é isso que a gente precisa fazer. Se colocar, se entregar, se doar, se permitir, entender que nós temos uma vida preciosa que tem que ser desfrutada. Mas assim, às vezes eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que entender isso, que Deus ele trabalha em conjunto com você. Você precisa, da mesma forma que a gente vai no médico para cuidar de algo físico, a nossa saúde mental e emocional, ela é importante também você ter um terapeuta, um coach, um psicólogo que vai te ajudar a cuidar das suas emoções, a fazer esse processo aí que eu falei, durante esses 4 dias que eu falei dessas lives, e você ter uma conexão com Deus, você buscar Deus de verdade, você querer ter uma experiência com Ele, não de uma experiência vaga, uma experiência de relacionamento. Você se abrir para o novo, você voltar a estudar, você tirar sua carta, você se cuidar fisicamente. Você começar a fazer aquilo que você não fazia, porque de repente você era uma mulher tão vaidosa, você cuidava de você e por conta de uma dor, de uma separação, de um problema que você está vivendo, você parou. Você fala, mas para que eu vou me arrumar? Por que eu vou me cuidar? Por que eu vou fazer isso? Pra você. Porque você merece. Você tem que se colocar em primeiro. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem comigo. E quando você se sente amada, quando você começa, você toma de volta o fôlego, você bebe da água, né? Da água que vem do alto. Você pede o maná. O mesmo alimento que Deus fez cair dos céus para alimentar o povo de Israel. Deus, eu quero do maná na minha vida espiritual. Eu quero me conectar com o Senhor. Eu quero ser uma nova mulher. Eu quero limpar o meu coração, porque tudo começa de dentro. Tudo na sua vida começa dentro para fora. É dentro para fora. Tem mulheres que se arrumam e tá tudo bem se arrumar. Fica linda e maravilhosa, só que ela não cuidou do interno. E aí ela continua se sentindo... Ela continua sentindo nada, porque ela não ressignificou, ela não se curou, ela não curou a ferida dela, as dores dela da infância, ela não liberou o perdão, ela não fez a faxina no coração, na alma, na mente. Então, é como eu sempre falo, plantinhas dentro de casa. Eu vou trazer essas plantas aqui para eu poder trazer energia para minha casa. A energia exala de dentro para fora. É a tua energia que vai exalar na tua casa. Não é a planta que vai tirar a energia ruim. Porque tá dentro.
É você que tem que fazer isso. É você que tem que liberar o perdão. É você que tem que ressignificar a sua história. É você que tem que parar de ficar remoendo. Quando você fica remoendo algo que aconteceu lá atrás, é a mesma coisa de você estar assim, ó, na cadeira de balanço, ó. Você não sai do lugar. Você tá assim, ó. Passa ano e ano você falando a mesma coisa. E não volta, gente. Viver o que aconteceu, seja bom ou ruim, tem gente que vive da glória do passado. Ai, minha vida era assim. Ai, eu tinha isso. Ai, eu tava assim. E hoje eu tô assado. A glória passou. Abre para o novo. Deus tem coisas maiores que nem teus olhos viram, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Ele tem preparado para você. Mas você precisa se preparar, você precisa estar aberta, você precisa querer. Senão Ele não tem como te dar. Como Ele vai dar algo que você não está preparado? Você fica lá presa, Ele fala, filha, olha para frente, filha. Filha, anda, sai desse lugar, sai dessa situação, se abra. E você fica, não, mas eu queria aquilo, eu queria ele, eu queria não sei o que, eu queria estar naquele... Eu queria que aquela porta se abrisse, eu queria... A porta fechou? Ótimo. Se a porta fechou, Deus tem coisas maiores e melhores para você. Olha para Jesus, olha para o alto, desfrute sua vida. Nós só temos uma vida. Nós temos somente uma vida. Então você que não assistiu, né, que não pegou as outras lives, está aí salva aqui no Instagram. Eu espero que faça muito sentido para sua vida. Esse é o objetivo. Que aqueles que estão caídos, aqueles que estão tristes, desanimados, aqueles que acham que a vida acabou, aqueles que estão tristes porque as portas se fecharam, porque pessoas saíram da sua vida. A nossa vida é muito cíclica, né? Uma hora a gente está em momentos bons, de repente vem o vento, depois vem o calor. Faz parte. Todas as estações. Eu fiz um post aqui no meu Instagram. Depois você olha que eu falo das estações. Que as estações do ano, elas são importantes. E você vê que as estações do ano acontecem o ano inteiro. O verão, a primavera, o outono e o inverno acontecem. Assim na nossa vida nós temos estações. E todas as estações, todas, sejam boas ou ruins, elas têm um propósito. Elas não vêm para nos destruir. Nenhuma. Embora a gente possa falar, eu gosto da estação que está tudo acontecendo, que as portas estão abertas, que tudo que eu planejei aconteceu. É muito bom essa estação, mas ninguém aprende na alegria. Ninguém aprende quando tudo está acontecendo, a gente só aprende na dor. Né? A gente só aprende quando tem uma prova, a gente só aprende quando a gente se dedica, a gente só aprende algo, infelizmente, na dor. Mas tudo tem um tempo para acontecer. Tem um momento... A Bíblia fala, né? Existem momentos... Quer ver? Até deixa eu colocar aqui qual o versículo que fala sobre isso. Que fala, há momentos de rir, há momentos de chorar. Chorar. Você. Tudo tem um tempo determinado, quer ver? Ó, em Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia fala o seguinte, ó. Deixa eu ler para vocês. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, isso está escrito, é o Salomão que está falando isso, através do Espírito Santo, né? Que tudo na vida, embaixo do céu, há tempo para tudo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Quando fala matar, é dor, né? Tempo que a gente passa momentos difíceis, mas depois vem a cura. Mas tudo tem tempo. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Como é tão engraçado esse negócio de edificar. Eu estava vendo hoje uma pregação que fala de Neemias. Neemias, ele foi a pessoa que foi
que ele estava muito chateado, porque, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o nome da cidade. Deixa eu ver a história de Neemias. Neemias, ele estava muito triste, porque os muros de Jerusalém, que era a cidade natal da sua família, porque antigamente, lá em Israel, né, as cidades elas eram cercadas por muros e tinham portões. Então, isso mostra o quê? Tipo uma proteção, como se fosse na nossa casa, que nós temos um muro na nossa porta, né? Quem mora em casa tem um muro, tem portão. As cidades lá de Israel era assim. E os inimigos entraram em Jerusalém e destruíram todos os muros. Destruir a cidade inteira. Então aquilo trouxe muita tristeza para Neemias. Só que quem era Neemias? Neemias atualmente era só vamos dizer assim, um copeiro do rei. Mas e olha pra você ver, ele estava triste porque a cidade natal dele, dos pais dele, estava destruída. E o povo se sentia muito inseguro, né? Pô, a cidade foi, os muros destruídos, o portão do muro, a porta da cidade foi destruída. E Deus usou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. E muitas das vezes a sua vida, ela também está destruída. De repente, algumas áreas da sua vida foram destruídas. Financeiramente, às vezes você não tá legal. Às vezes você fala, meu casamento não tá legal. Ou então minha vida sentimental, você que é solteiro, não tá legal. De repente você fala, eu tô com problema com os meus filhos. Ou minha saúde, ou a saúde de alguém que eu amo tá debilitada. Eu não sei qual é as áreas ou todas as áreas suas que estão derrubadas. Mas há solução. Só que, por mais que a gente precise respeitar os processos, eu também preciso saber que eu tenho coisas a fazer. Eu tenho que entender que qual que é a minha parte? É me levantar. É me levantar da onde que eu estou. É parar de me colocar como coitado e ficar só reclamando e fazer o que tem que ser feito. É mudar a minha história. Então a Bíblia fala aqui, ó. Tempo de derrubar, tempo de edificar, fortalecer. Às vezes você precisa fortalecer o seu casamento. Às vezes você precisa fortalecer a sua vida emocional. Eu tava conversando com a minha amiga hoje sobre isso também. Porque eu falei pra ela assim, né? Ela quer uma pessoa, ela tá solteira. Falou, olha, é legal você querer. Só que muitas das vezes, pra você ter alguém do seu lado, pra você ser par, você tem que aprender a ser ímpar. Você tem que estar bem com você. Porque afinal de contas é o que eu falo. Não é a pessoa que é a felicidade. A pessoa, você como alguém, ela complementa você, mas você já é feliz. Você já tem que estar bem resolvido com os seus problemas internos. Porque se você não tem resolução dos seus problemas internos, se você não sabe quem você é, se você não se conhece, se você não se ama, não se respeita, não se valoriza, você vai cobrar isso do outro. Só que o outro, ele tem problemas também. Ele tem tretas do passado, ele tem problemas internos. Feridas que ele nem sabe que ele tem. Então ele não vai conseguir cobrir e resolver os seus problemas internos. O problema é seu. Você que tem que resolver os seus problemas e ele também resolveu deles. Então quando duas pessoas se unem, se você tem tretas com você e você não identificou, você não sabe onde você tá, você não sabe quem é você, você tem problemas que você nem sabe que você tem, que é originários da infância. Você não pede ajuda emocional você não procura uma coach, você não procura uma psicóloga, você não tem conexão com a sua vida espiritual. Sua vida espiritual tá morta há muito tempo, porque não é alimentado, aquilo que não é alimentado, que morre. Então sua vida emocional tá cagada, sua vida espiritual tá morta, você já tá com problema físico, porque quando a gente tem a gente carrega muitos pesos emocionais, aquilo vai pro nosso corpo, começa a aparecer doenças, que a tendência é vir mais, e pior de tudo, a gente toma remédio, faz tratamento e não dá cura. Por quê? Porque a origem é emocional, só que eu não vou buscar ajuda, e aí eu quero alguém, aí eu tenho várias crenças limitantes,
né? Eu nunca ressignifiquei minhas histórias, eu nunca fechei ciclos dos meus outros relacionamentos, eu não entendi o porquê que eu era uma mulher insegura, uma mulher de baixa autoestima, que tem tudo a ver com o meu passado, porque eu não resolvi. Aí eu vou começar, eu vou arrumar uma pessoa, que eu vou atrair uma pessoa basicamente com essa mesma vibe. Por isso que tem mulheres que saem de um relacionamento e entram em outro pior. E ela fala, eu tenho dedo podre. Não é dedo podre. Ela tem problemas emocionais que ela não ressignificou. Ela tem bloqueios, ela tem crenças limitantes, que ela nem sabe. E ela nunca foi cuidar da vida emocional. Porque a gente, às vezes, olha para todas as áreas da vida, só que a gente acha que é uma besteira cuidar da vida emocional. Ah, não, tá resolvido. Ah, não, já aquilo tá resolvido. E não tá. E tudo que você vivenciou, que você viveu no seu passado, nos seus relacionamentos, vai refletir na sua vida presente. Você tem que ter essa clareza. E aí, o que a Bíblia fala? O seguinte, aí ela arruma alguém, ela quer ser feliz, só que ela acaba pegando alguém igual, cobrando coisas que o cara não tem como dar pra ela, porque nem ele tem, ele nem resolveu os problemas dele, emocional, e aí a treta tá toda feita. Olha o que a Bíblia fala. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. O que a Bíblia mostra isso pra gente? Que a gente vai ter ciclos na nossa vida. Então é tempo, é um ciclo que não é pra sempre. Por isso que ele fala é tempo de chorar e é tempo de rir. Ou seja, se ele fala assim, ó, é tempo de chorar, é tempo de chorar, é tempo de chorar, a gente ia entender que a gente só ia viver só no problema. Não, é ciclos na nossa vida. Ou seja, nem as coisas boas são pra sempre e nem as coisas ruins. Nádia, tem que ficar me esperando. Então eu tô vivendo uma vibe legal, eu tenho que já me preparar. Gente, entender que são ciclos e que todos os ciclos são pra nos edificar, pra nos tornarmos pessoas melhores. E que sim, uma hora a gente tá bem, a gente vai estar bem, as coisas vão estar acontecendo, vai estar tudo uma vibe. Mas vai vir problemas. E daqui a pouco esses problemas vão ser resolvidos e vai vir abundância. Vai vir alegria. E daqui a pouquinho vem problemas de novo. E é assim esse ciclo. Que é para todo mundo. É para mim, é para você. É para quem é rico, é para quem é pastor, é para quem é bispo. Isso é para o mundo inteiro. Ó, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo da terra. Quem tá na terra? Até com as árvores acontece isso. Né? A árvore cresce, tal, cresce, aí daqui a pouco tá a época de folhas lindas, daqui a pouquinho tem folhas que começam a cair, cai todas as folhas, aí tem árvores que crescem, tem frutos, tem árvores que não crescem. Então, assim, isso acontece, essa vida cíclica com todo mundo. Para terminar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Olha o que aconteceu com a pandemia. Todo mundo teve que se afastar de abraçar, todo mundo teve que parar, todo mundo teve que ficar dentro de casa. E eu vou te falar uma coisa pra você, essa pandemia, teve gente que fala assim, a pandemia acabou meu casamento. Não, seu casamento já estava acabado. Ele só evidenciou aquilo que já estava mal. Porque teve muitas pessoas que teve que ficar dentro de casa com seu marido, teve muitas pessoas que teve que sentar, ficar com seus filhos, ensinar os seus filhos a estudar, conviver todos os dias sem poder sair na rua. Olha aqui, tá na Bíblia, gente. Tudo que aconteceu é bíblico. Então muita gente teve que se afastar. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. É tão engraçado esse tempo de falar e de ficar calado. Às vezes a gente precisa de momentos pra gente, momentos pra você se renovar, sabe? Seja com alguém que você, uma amiga, uma mentora, uma viagem, um caminhar. Às vezes você não pode fazer uma caminhada, mas sabe, um momento que você precisa reservar para você, que você se recarrega, se conecta às vezes com você. Não é só a oração, é muito bom a oração, ler a Bíblia, ler livros bons, participar de palestras legais, conviver com pessoas que só te colocam para cima, tá em ambientes positivos. Tudo isso vai te trazendo alimento, tudo isso te fortalece. A Bíblia fala que se a fé vem do ouvir,
A fé vem do ouvir. Então, o que eu ouço vai me fortalecer ou não. O que eu vejo, os lugares que eu vou, as pessoas que eu ando, vai me fortalecer ou não. Então, você precisa verificar o que você está vendo, o que você está se alimentando, o que você está se alimentando, aonde que você está vivendo, o que você está vendo, o que você está seguindo, o que tem te fortalecido emocionalmente e espiritualmente, porque vem nos dias maus, o que vai te fortalecer, o que vai te trazer alimento, sustentar você, é o que você tem dentro de você, é sua vida espiritual, é sua vida emocional, é o que está dentro de você, que vai te sustentar. Para terminar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para que ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha para você ver, ó. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. O Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça iniquidade. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os aprovaria, para que assim pudesse ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa, como morrer um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego e vantagem dos homens sobre os animais. Não é nenhum, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e do pó voltarão. O que Deus, na verdade, aqui está querendo mostrar pra gente, né, no resumo geral, é que tudo que está debaixo da terra tem um tempo. Nós temos que aproveitar todos os tempos, todas as fases. E principalmente, não fazer as coisas só quando tudo está bem. Não ser uma mulher alegre, uma mulher sábia quando as coisas estão acontecendo, mas ser essa mesma mulher quando as coisas não estão acontecendo. Ser a mesma pessoa. Independente das estações. Quando a gente fala assim, eu confio em Deus. Será que a gente confia em Deus quando as coisas não estão dando certo? Será que você fala que ama a Deus quando a porta se fechou? Quando você perdeu alguém? Ou você só ama a Deus quando tudo dá certo? Quando as coisas estão andando? Quando você só está no momento de sorrir? E no momento de chorar? E no momento de falar ou no momento de se calar? Todo tempo tem um propósito. Todo tempo, toda estação, todas as fases da sua vida, tudo que você passou, não é castigo que você passou. Tem coisas que você fala, mas, meu Deus, eu era criança, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Gente, Deus, ele dá livre-arbítrio para o homem. E muitas das vezes, aquilo que aconteceu com você na sua infância, que de repente a sua mãe não estava presente, seu pai não estava presente, ou o seu próprio pai que fez isso, infelizmente, Deus, ele não tem como, ele tem poder, mas ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Só que ele tá ali.
Ele ama cada um de nós. E ele não pode ser responsável pelo coração ruim dos homens. Ele não pode ser responsável pela guerra. E muitas das vezes também, aí a gente fala assim, mas por que Deus permite? Se Deus é bom, por que ele permite tanta dor, tanta doença? Eu vou contar uma história rápida só pra gente fechar essa live. O povo de Israel, você vê que se você ler a Bíblia do início, Deus sempre foi com o povo de Israel. Desde a época de José, né? Que por conta de José, o povo, tanto do Egito como todas as cidades ao redor, não passaram necessidade, porque Deus apareceu para José e José teve um sonho que teria 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Então ele se preparou para os 7 anos de fome. E o povo, até então, na época que estava esse faraó, na época de José, o povo de Israel foi crescendo ali, foi crescendo, só que o povo, ele foi se esquecendo de Deus. Muitas das vezes a gente só lembra de Deus quando a gente ou está no momento triste, geralmente é mais um momento difícil, não no momento de alegria, no momento que as coisas estão indo bem, a gente não agradece, a gente não quer ter relacionamento. Geralmente, o homem, a gente é assim. E o povo foi se afastando de Deus. E parando de falar com Deus, e começou até a idolatrar outros deuses. E aí o povo de Israel, de vivente, ele virou escravo no Egito. E o povo, só que um ou outro ainda orava a Deus, né? Só que aí, mas Deus, como eu falei, Deus, ele escuta a nossa oração. E Deus, ele levantou uma pessoa. Ele levantou Moisés. Porque ele falou, eu quero levantar um libertador para libertar o meu povo que está na escravidão lá no Egito. E mesmo Deus usando Moisés, que você já conhece algumas histórias de Moisés, quando Deus tirou o povo de Israel, ele levou o povo teve que passar pelo deserto, porque Deus queria levar o povo para uma terra que manda leite e mel, uma terra próspera. Só que o povo, mesmo assim, o povo tudo reclamava, Deus fez vir um maná do céu, Deus tinha uma tocha de fogo no meio do deserto que iluminava, era a presença de Deus para iluminar as tendas. Deus fez o mar se abrir, Deus fez tantas coisas para aquele povo, e o povo mesmo assim continuou sendo aquele povo murmurão, o povo que reclamava, o povo que ficava cobrando, o povo que nunca agradecia. Resumindo, todo aquele povo praticamente morreram no deserto e não chegaram a entrar na terra prometida. 2 pessoas, Deus pegou Josué e Caleb, e só mais algumas pessoas que conseguiram entrar na terra prometida. A maioria daquele povo de Israel morreu no deserto. Não viram, não chegaram a ver. Então, às vezes a gente tem experiências com Deus, só que a gente esquece, a gente vai se afastando e a gente vai deixando as coisas do mundo, as coisas que tudo que a gente vê que um dia se acaba. O dinheiro acaba, o carro acaba, a aparência, a gente vai ficando mais velha, a gente vai mudando. Mas aquilo que a gente conquista com Deus espiritual, a paz, o prazer de estar na presença dele, de fazer aquilo que ele nos manda fazer, porque ele fala no nosso coração, sabe, ser diferente, me conectar com ele, ter relacionamento com ele. Muitas das vezes, isso que é o importante, isso que sustenta a gente nos dias maus, nos dias de choro, nos dias de deserto, às vezes a gente deixa pra lá, e a gente se conecta com coisas que a gente pode querer, mas a gente não pode colocar o coração. A gente não tem que ter o coração em nada dessa terra, porque tudo vai embora. Tudo vai embora, gente. Tudo. Você pode querer ter projetos, querer ter o melhor, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Você só não tem que depender disso. A sua alegria não tem que depender disso. Porque tudo que é visível, ele passa. Tudo que é visível não traz o alimento que o nosso espírito precisa. Nós precisamos de paz, nós precisamos se sentir amada, nós precisamos sentir o amor de Deus, nós precisamos da presença de Deus, da direção dele. E eu só tenho tudo isso quando eu tenho um relacionamento, quando eu tenho um contato com ele, quando eu desejo ele, quando eu desejo essa presença, quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão boas. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, do final dessa live,
desfrute a sua vida, procure ajuda. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre a minha mentoria, mandem um direct para mim, a gente conversa, tá bom? Mas acima de tudo, não só escute, mas pratique tudo isso para que você venha ter resultado na sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês. Depois, brevemente, eu vou ter outras lives aqui. Eu gosto muito de falar sobre Deus e de falar exatamente o que eu tenho vivido na minha vida e de dizer uma vida real, que não é uma vida sem problemas, não é uma vida perfeita, não é uma vida baseada em cenários, não é uma vida baseada em patrocínios. Nada contra quem trabalha na internet com isso, mas a gente sabe que muitas pessoas vivem uma vida que não é aquela. Não conta a vida real, a vida de tretas, a vida de problemas, a vida de muitas das vezes a gente se sente fraca, triste, mas também uma vida que a gente, mesmo fraca e triste, a gente dobra os joelhos e a gente fala com Deus e a gente crê que Ele ouviu a nossa oração, a gente crê que Ele existe, a gente crê que Ele é o nosso advogado fiel. Deus abençoe vocês, a vida de vocês, eu estou à disposição. Quem quiser saber mais sobre a minha mentoria, esteja à vontade. Sem compromisso, você pode mandar um direct para mim, a gente conversa, tá bom? Mas acima de tudo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Boa semana para vocês amanhã. Que seja muito abençoada, que tenha a direção de Deus, que você venha estar aberta para novos projetos, que você venha começar uma semana com muita aberta para o recomeço, para aprendizagem, né? Para se permitir ter experiências novas, tá bom? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.